Olá, benditos! Hoje nós iremos iniciar uma sessão de profecias que abrangem 8 capítulos, do capítulo 28 de hoje até o capítulo 35, com profecias contra os pecados do reino do norte de Israel e contra o reino do sul de Judá. Vamos conferir? Nesta sessão de 8 capítulos, vamos encontrar 5 ais. Esta era uma forma literária derivada de cortejos fúnebres e normalmente expressava que a pessoa, cidade ou nação a quem a profecia era dirigida, para todos os efeitos, estava morta. O profeta Isaías começa sua mensagem pronunciando uma série de julgamentos contra os bêbados de Efraim. Efraim era um outro nome para o reino do norte de Israel, porque a tribo de Efraim era uma tribo proeminente naquela nação. O reino do norte se orgulhava da sua capital, Samaria, como uma linda grinalda na cabeça de um vale frutífero. Porém, sua arrogância era detestável ao Senhor, pois eles pensavam que sua cidade era uma cidade invencível. Samaria reinava em luxo e prazer e não tinha medo dos seus inimigos. A embriaguez do povo também desagradava ao Senhor. A lei não exigia abstinência total, mas advertia contra a embriaguez. Esse era um problema significativo o suficiente para que o Senhor orientasse Isaías a se dirigir diretamente aos bêbados de Efraim. Um dos problemas da embriaguez é que ela está por trás de muitos crimes e pecados. Muitos bêbados cometem ou se tornam vítimas de crimes violentos ou sexuais. Além disso, muitos homens e mulheres passaram do topo do sucesso para a ruína total por causa da embriaguez. O Senhor disse que a beleza de Samaria estava murchando como uma flor cortada, incapaz de resistir à tempestade que se aproximava, o exército assírio. Conquistar Samaria seria tão fácil quanto colher figos em uma árvore. Naquele dia de julgamento, Samaria descobriria tarde demais que a verdadeira coroa de glória e o formoso diadema é o Senhor e que Ele é um Deus de justiça. No versículo 6, temos uma referência ao Senhor livrando Jerusalém da Assíria, mesmo quando o inimigo já estava às portas da cidade, pois o julgamento real de Jerusalém viria anos mais tarde através da Babilônia. É possível que o povo de Jerusalém tenha sentido um certo alívio ao ouvir Isaías anunciar apenas a queda do Reino do Norte. Mas esse sentimento durou pouco, pois o profeta anunciou que Jerusalém era culpada dos mesmos pecados que Samaria, e sendo assim, também seria julgada. Os seus sacerdotes e os seus profetas, que deviam ser exemplos para o povo, estavam cambaleando de bêbados e farreando ao redor de mesas cobertas de vômito. Os conselhos que davam ao povo não provinham do Senhor, mas dos seus próprios delírios, totalmente vencidos pelo vinho. Além disso, eles também zombavam do profeta e rejeitavam a palavra de Deus, reagindo com sarcasmo à mensagem de Isaías, como que dizendo: ele fala conosco como se nós fôssemos crianças, fica repetindo e usando um vocabulário infantil, não há necessidade de levar a sério o que ele diz. Na nossa sociedade atual, vemos atitudes como essa com uma certa frequência, com relação à palavra de Deus. As pessoas estão tão embriagadas de orgulho intelectual que zombam da mensagem do Evangelho apresentada pelos servos de Jesus. No caso dos líderes de Judá, se a mensagem simples e direta de Isaías estava sendo rejeitada, Deus usaria outra forma para comunicar a sua palavra para aqueles corações duros, enviando o exército dos assírios.
Os governantes do povo eram homens simples e imaturos, que precisavam ouvir a palavra do Senhor, mas que acreditavam orgulhosamente que o castigo do julgamento e da correção de Deus não chegaria até eles. Isso porque tinham feito um pacto com os deuses pagãos, que supostamente tinham autoridade sobre o Sheol, o mundo dos mortos. Eles haviam prometido ser leais a eles se fossem libertos do perigo representado pelas potências estrangeiras, no caso, os assírios. Essa mesma maneira de pensar é comum no nosso mundo moderno. Os ímpios deveriam temer a morte, porque com a morte termina toda a oportunidade de arrependimento e sua condenação eterna é selada. Mas Satanás tem um interesse significativo em entorpecer as mentes das pessoas para que elas não pensem que a morte é uma realidade iminente a todos nós. Em contraste com as divindades pagãs, envolvidas em mentiras e falsidades e sem poder algum de proteger a nação de Judá, o Senhor Deus apresentou um fundamento sólido para aqueles que confiassem nele, a verdadeira pedra fundamental de Judá, em quem todos deveriam confiar. Essa pedra fundamental era a única base para a esperança deles, como também é a salvação material e espiritual de todo homem. Essa pedra é uma referência a Jesus Cristo. Ele é o fundamento seguro e estável para as nossas vidas. Qualquer coisa construída fora desse fundamento certamente acabará em ruína. Note que quem colocou essa pedra em Sião foi o próprio Deus. Não podemos fornecer o tipo certo de fundação, de base para as nossas vidas, mas Deus pode colocar essa base sólida para nós. Jesus é a nossa preciosa pedra angular. A pedra angular fornece as linhas e o padrão para todo o resto da construção. Ela é reta e verdadeira, e tudo em todo o edifício se alinha tendo ela como sua referência. Os líderes ímpios de Jerusalém fizeram da mentira o seu refúgio e da falsidade o seu esconderijo. Eles haviam construído sobre o fundamento errado e, portanto, seriam vencidos pelos inimigos. Deus cancelaria o pacto deles com os deuses pagãos e, quando o julgamento de Deus viesse, eles certamente seriam atingidos em cheio todos os dias. Os governantes de Jerusalém tiveram que perceber que sua situação atual era bem perigosa e que eles não conseguiriam encontrar refúgio como haviam pensado. No versículo 20, as expressões cama curta e o cobertor estreito contêm uma declaração proverbial que descreve uma situação irremediável. Os governantes de Jerusalém tiveram que perceber que lutar contra Deus era sempre uma proposta perdedora. Não havia como vencer essa batalha, porque Deus sempre leva a cabo a sua obra, como fez nos dias de Davi, no Monte Perazim, e nos dias de Josué, no Vale de Gibeão. Nesses dois casos, o Senhor lutou em favor do seu povo Israel. Mas se aqueles líderes de Judá não se arrependessem dessa vez, eles veriam o Senhor fazendo uma obra estranha, usando os inimigos para lutar contra o seu povo. O final desse capítulo é um poema que compara a obra de Deus com a obra de um agricultor. Assim como o agricultor tem diferentes tarefas, usa diferentes ferramentas e trabalha com todas juntas para produzir colheitas, da mesma forma, Deus sabe quais instrumentos usar em nossas vidas, como e quando usá-los. Não precisamos duvidar ou nos desesperar com o que Ele está fazendo, porque Ele sabe como trabalhar em nós com toda a sua sabedoria para cumprir os seus propósitos. O segundo ai desta sessão de Isaías foi dirigido diretamente para a cidade de Jerusalém por causa do seu orgulho e dos seus pecados. Mas também havia uma palavra de esperança para aqueles que se voltassem para o Senhor. Você confere mais essa profecia amanhã aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!